E se eu te dissesse que a resposta para estamos sozinhos no universo é não, mas não do jeito que você imagina? E se os alienígenas já chegaram? E se eles não vieram de nave nenhuma? E se eles não estão nos observando lá de cima? Porque eles somos nós. Parece loucura, mas fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar evidências reais de biólogos, físicos e astrônomos sérios que fazem essa pergunta parar de soar como ficção científica. Bem-vindo, e hoje a pergunta é: e se a humanidade não for nativa da Terra? Antes de você achar que isso é só teoria da conspiração de internet, preciso te contar uma coisa. Essa ideia tem nome, tem décadas de pesquisa e até gente com prêmio Nobel que levou ela a sério. O nome é panspermia. A hipótese de que a vida não necessariamente se originou aqui na Terra, mas pode ter vindo de outro lugar do universo, viajando em asteroides, cometas, poeira cósmica e aterrissando no nosso planeta quando ele ainda era jovem. Parece maluco? O químico Francis Crick, sim, o mesmo cara que descobriu a estrutura do DNA, defendia uma versão ainda mais ousada disso, chamada panspermia dirigida. A ideia de que a vida na Terra pode não ter sido um acidente cósmico, mas sim plantada de propósito por uma civilização muito mais antiga. Um dos pais da biologia molecular moderna. Não é YouTube de teoria da conspiração, é ciência de verdade, levada a sério em laboratórios sérios. E isso muda a pergunta do vídeo. Não é mais: existem alienígenas em algum lugar lá fora? A pergunta vira: e se o alienígena for espelho no seu banheiro? Beleza, vamos ao que interessa. Quais são as pistas reais que fazem cientistas não malucos, cientistas de verdade, questionarem se o ser humano se encaixa perfeitamente na Terra? Pensa comigo, praticamente todo animal nativo da Terra tem uma adaptação brutal ao próprio ambiente. Ursos polares aguentam 40 graus negativos. Peixes de profundidade suportam uma pressão que esmagaria um submarino. E nós? Não sobrevivemos sem roupa em clima de frio. Não suportamos muita altitude sem passar mal, e nossa pele queima com poucas horas de sol direto. Precisamos de tecnologia constante, roupa, casa, fogo, remédio, só para não morrer nas condições normais do nosso próprio planeta. É estranhamente parecido com um viajante despreparado para o clima local. O Big Bang da inteligência. A evolução geralmente é lenta, gradual, cheia de pequenos passos ao longo de milhões de anos. Só que o salto entre os primeiros hominídeos e o cérebro humano moderno, capaz de linguagem complexa, matemática, arte, filosofia, aconteceu em uma janela de tempo geologicamente muito curta. Alguns pesquisadores chamam isso de problema de acidente cognitivo. Nosso cérebro tem capacidades que por dezenas de milhares de anos não tínhamos uso nenhum para elas. Por que uma tribo de caçadores-coletores precisaria de um cérebro capaz de entender cálculo, música orquestral ou física quântica, milênios antes de qualquer uma dessas coisas existir? É como se alguém tivesse instalado um processador de última geração numa máquina que só precisava rodar uma calculadora. O paradoxo do parto humano. Aqui está uma das evidências favoritas dos defensores dessa teoria. O parto humano é biomecanicamente um dos mais perigosos e ineficientes do reino animal. A cabeça do bebê é grande demais para o canal de parto de mãe, um problema chamado dilema obstétrico. Isso não é só desconfortável, é historicamente uma das principais causas de morte materna e infantil antes da medicina moderna. Nenhum outro grande primata tem esse nível de dificuldade. Alguns pesquisadores perguntam por que uma espécie nativa e bem adaptada ao próprio planeta teria um dos processos de nascimento mais arriscados de toda a natureza. Nosso relógio biológico está desalinhado. Nosso ciclo circadiano natural, quando testado em laboratório sem luz externa, tende a rodar mais perto de 24 horas e alguns minutos, não exatamente o ciclo de 24 horas da rotação da Terra. Pequeno, mas integrante, como se nosso corpo estivesse ajustado para um dia ligeiramente diferente do nosso. Isoladamente, isso não prova nada, mas somado às outras pistas começa a formar um padrão estranho. O argumento contrário, a ciência estabelecida. Agora, papo reto. O consenso científico esmagador é que somos sim nativos da Terra, e é importante mostrar por quê, porque um bom vídeo não esconde o outro lado. A evidência mais forte é genética. Nosso DNA compartilha uma origem comum claríssima com todo o resto da vida na Terra. O mesmo código genético básico, os mesmos aminoácidos, os mesmos mecanismos celulares que bactérias, plantas e outros animais usam. Se fôssemos de um outro lugar, seria uma coincidência astronômica termos exatamente a mesma linguagem biológica de tudo que evoluiu aqui. O registro fóssil também mostra uma linha evolutiva contínua e rastreável de primatas ancestrais até o Homo sapiens, sem nenhum salto que exige uma origem externa para ser explicado. E as estranhezas que listamos
A ciência tem explicações plausíveis para praticamente todas. O parto difícil é resultado do conflito evolutivo entre andar ereto, bacia mais estreita, e um cérebro grande, cabeça maior. Os dois evoluindo ao mesmo tempo, na mesma espécie, gerando esse gargalo. Nossa sensibilidade ao clima tem a ver com termos perdido pelagem para suar melhor e caçar por resistência. Nossa inteligência excedente pode ser simplesmente o resultado colateral de um cérebro social evoluído para cooperação em grupo, que depois encontrou outros usos. Ou seja, existe uma explicação terrestre testável e bem documentada para cada uma dessas pistas. Mas se a pergunta for outra? Só que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada o tempo todo. A gente sempre imagina alienígena como um ser verde de olhos grandes descendo de um disco voador. Mas e se um alienígena for simplesmente qualquer forma de vida que enxerga o universo de um jeito que nenhuma outra espécie do próprio planeta consegue entender? Nenhum outro animal na Terra constrói foguetes. Nenhum outro planta uma bandeira na Lua. Nenhum outro rabisca a própria história em pedra e depois em código binário. Nenhum outro se pergunta por que eu existo. Do ponto de vista de qualquer outra espécie do planeta, uma baleia, uma águia, uma bactéria, nós já somos alienígenas. Somos a espécie que não age como o resto da natureza, que constrói cidades, que reorganiza a geografia, que manda sinais de rádio para as estrelas, que muda o clima do planeta inteiro sem nem perceber. Se um extraterrestre de verdade estivesse observando a Terra de longe e tivesse que escolher uma única espécie que parece fora do padrão do resto da biosfera, a escolha óbvia seria a gente. Isso me leva a um dos mistérios maiores da astronomia, o paradoxo de Fermi. Resumindo rápido, o universo é gigantesco, tem bilhões de planetas potencialmente habitáveis, então, estatisticamente deveria haver vida inteligente em algum lugar. Só que até hoje, silêncio absoluto. Nenhum sinal, nenhum contato, nada. E se a resposta para o paradoxo de Fermi não for eles ainda não nos encontraram, mas sim, nós já somos o resultado de alguém que apareceu por aqui há muito, muito tempo. Talvez o primeiro contato já tenha acontecido, só que há tanto tempo e de um jeito tão lento e biológico que a gente nunca vai reconhecer como contato. Talvez a gente não esteja esperando alienígenas chegarem, talvez a gente seja chegada. Olha, eu não estou aqui para te convencer que fomos plantados por uma civilização alienígena há bilhões de anos. A ciência hoje aponta fortemente para uma origem 100% terrestre. Mas o exercício de pensar e se é o que separa quem só decora fatos de quem realmente entende como pensar como cientista, como filósofo, como explorador. Porque no fim, seja você um produto de bilhões de anos de evolução terrestre ou um resultado de algo muito mais estranho. Uma coisa é certa, você é literalmente o universo tentando entender a si mesmo. E isso por si só já é mais alienígena do que qualquer disco voador. Se esse vídeo abriu sua mente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que somos alienígenas? Eu leio todos os comentários e o próximo vídeo pode ser sobre a teoria que você sugerir. Nos vemos no próximo mistério.